Bem-vindos! Mais um episódio do nosso podcast Solta o Meu Anjo. Solta o meu anjo, me deixa viver em paz. Histórias de quem aguentou muito. Hoje, pela primeira vez, nosso episódio vai ser só em áudio, não vai ter vídeo, porque foi uma forma que eu consegui de gravar mais episódios. Mas o próximo a gente já volta com o vídeo, ok? Não se esquece, por favor, de se inscrever aqui no canal se você estiver no YouTube, se você estiver nas plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Amazon. Segue o nosso podcast e avalia aqui e dá aquelas estrelinhas que ajudam bastante. Me manda a sua história, vai ser um prazer contar ela aqui com todo o respeito do mundo. Eu entro em contato com você para pegar mais detalhes, tá bom? Manda por e-mail, o e-mail é historias@fabibubu.com.br. Vai ter aqui na descrição e na descrição também tem o link do nosso grupo do Telegram pra gente comentar sobre essas histórias. Bom, comentem o que vocês acharam desse episódio somente em áudio, tá bom? E a gente vai intercalando aí, porque se eu tiver uma história aqui bem rápida, eu venho com áudio e já conto ela. Então vamos lá. Para a história da Letícia, que eu já adianto. Tem erros dela aí também. Bom, a Letícia, ela tinha 21 anos e ela começou a trabalhar em uma loja, dessas lojas no centro da cidade, com vários vendedores. E ela estava super contente, porque emprego novo, super feliz. Ela com 21 anos, né, super nova, querendo mostrar serviço, conhecendo o ambiente, fazendo amigos. Nessa loja tinha vários vendedores e é igual toda empresa, né? Tinha gente que era mais antiga, que olhava meio torto, criticava algumas coisas que ela fazia, que não estava disposto a ajudar mesmo. E tinha uma galera que era mais solista, estava disposta ali a ensinar, integrar ela na loja, chamava para almoçar. Depois de uns 2 meses que ela estava ali na loja, já conhecia todo mundo, tinha feito bastante amizade, tava tudo ótimo, tudo maravilhoso. E aí ela recebeu uma notificação no Instagram que era uma pessoa adicionando ela, um dos vendedores, e ela aceitou a solicitação, porque ela já conhecia ele. E sem suspense, né? Claro que esse homem tinha interesse nela, ela com 21 anos, ele tinha 35. Isso é uma coisa que a gente tem que ficar de olho. Muita diferença de idade. Ai, porque a gente tem um papo muito legal, a menina é muito madura. Não. Tem coisas, tem maturidade que a idade, ela não atinge. Então, tem vivências que você vai precisar ter certa idade para passar, geralmente, tá? Uma menina de 21 anos, ela não viveu coisas que um homem de 35 já viveu. E entre outras idades, tá? É por isso que acontece muita manipulação. A gente vê aqui em várias histórias, vê por aí ao nosso redor, pessoas que a gente conhece, meninas, mulheres que passam por isso. Então, assim, quando a mulher tem 40 e o cara, sei lá, 50 e pouco, 60 que seja, são 20 anos de diferença. Só que eles já viveram muito, eles têm muita experiência. Então, dependendo, beleza. Agora, quando você é nova e não viveu muita coisa, se relacionar com um cara que é mais velho não é uma boa coisa. Mas se esse fosse o maior dos problemas, tava beleza, né? O cara que tinha 35 anos, ele era casado. Ele era casado e ele adicionou a Letícia com 21 anos, novinha, com segundas intenções. Se adicionaram, então ela postava alguma coisa, ele respondia, só que ela já tinha entendido que ele tinha segundas intenções e ela estava disposta, ela também queria, tinha sentido interesse nele. Então foi querendo conhecer, dando trelinha pra realmente, né, ficar com ele. Começaram a conversar pelo Instagram, na loja, um pouco mais simpáticos um com o outro, a mais, porque eles já eram bem amigos. Então, por isso que ninguém estranhou. Mas eles, quando estavam sozinhos, faziam uma brincadeirinha, uma risadinha, aquelas coisas. Estava claro ali o que ia acontecer. Ficaram 1 mês nessa conversinha no Instagram, papo vai, papo vem, e aí eles resolveram sair a primeira vez. Parecia aquela coisa de, pra Letícia, né, nova, aquela sensação de, romance proibido da empresa, o cara mais velho que está totalmente apaixonado por mim, que caiu aos meus pés. Os filmes da Disney fazem muito isso com a gente, né? Não só os desenhos de antigamente, acho que as comédias românticas também. Acreditar nesse homem mais velho que ama a gente, ficou perdidamente apaixonado. A gente tem que lembrar, tá? Que assim, homem é interesseiro e predador, tá? Não é igual homem de novela e de filme, não. Na vida real não é assim. Saíram a primeira vez, encontro marcado, super proibido, meu Deus do céu, que maravilha, né? Aquela adrenalina. Só que assim, vamos ser clara, né?
Qual que é o interesse de um homem de 35 anos numa menina de 21, né, 20, 21 anos, sendo que ele é casado? Daí fica o alerta, a red flag. A gente não tem que ter interesse nesse tipo de pessoa, achar que ele vai, nossa, ele tá muito apaixonado, vai largar tudo pra ficar comigo. É um indício de caráter. Um cara que trai a esposa com uma mulher, uma menina muito mais nova, não é um indício bom. E a Letícia descobriu no futuro, tá? Mas quando a gente entra conscientemente numa história com um homem comprometido muito mais velho, realmente é abrir a porta para um furacão entrar na sua vida. E obviamente que não dá para esperar essa consciência da Letícia com 21 anos. Ela tava cega, apaixonada, e eu não vou só pôr a culpa na idade, tá, gente? É a falta de experiência, de vivência, e que todas nós estamos sujeitas, porque tem a manipulação da parte deles de agradar a gente, de convencer, e a gente acaba se apaixonando. Bom, viraram amantes. A Letícia agora era namorada de um cara casado. Continuaram a relação deles. Saíam, tinham relação, já eram namorados, só que o cara era casado. Na loja, então, às vezes eles almoçavam juntos, ficaram mais próximos, sabe? Nessa história de namorar um cara casado, né, tem uma coisa que é um agravante muito sério que a gente precisa pontuar, e eu falei isso com a Letícia, para nossa vida, para a gente pensar na nossa saúde e no nosso bem-estar, não passar por cima disso por causa de ninguém, muito menos por causa de um relacionamento com esse tipo de homem. Eles tinham relação sexual sem preservativo. Aí você vê, não se relacione com um cara que ele é casado e ele não tá preocupado com a saúde da mulher que tá em casa. Porque pra você ele vai falar que é porque ele te ama, porque é melhor pra vocês, ele confia em você. Não é sobre confiar em você, né? Porque ele tá jogando a responsabilidade como se assim, cara, eu gosto tanto de você que eu confio em fazer sexo com você sem camisinha. Mas você confia nele? Porque um homem que tá se relacionando com você sem camisinha, traindo a mulher, quem garante que ele não tá ficando com outras pessoas, né? A relação deles era essa. Ele dava os pelés que ele podia lá na esposa, até assim, até tarde, final de semana, uma vez ou outra, mas era bem traição. Ela era amante, não é que ele tava. Quando sempre que ele podia, ele inventava uma desculpa pra estar com a Letícia. Falava que ia trabalhar até mais tarde. Ah, a mulher foi fazer mercado. Ele ia, uma horinha ali no final de semana ficava com ela. Só. Mais uma história aqui, ouvindo de fora, de verdade, assim como eu olho e penso, meu Deus, por quê? Como? Só que a gente precisa entender que dentro da relação, ainda mais estando apaixonada, algumas coisas você não consegue ver. Então ela ficava com ele, tinha relação sexual sem preservativo e fazia meio que uma tabelinha, sabe? E quando, ai, acho que deu errado, acho que eu não aguentei, ele falava, ela tomava a pílula do dia seguinte. Então, o método deles era esse: tabelinha, né? Ai, hoje, não, hoje pode, hoje não pode. E se eles achassem que passou ali do ponto, ela tomava a pílula do dia seguinte. E a sua saúde, pílula do dia seguinte, não é balinha, né? Não é tic-tac. Nem o próprio anticoncepcional é. Quem dirá pílula do dia seguinte? Uma bomba de hormônio. Quem já usou sabe. Quem não sabe, fica aí a informação. É uma bomba de hormônio, desregula, não é pra você ficar tomando toda hora. É assim, emergência. Inclusive, deixo aí a informação, minha irmã inclusive engravidou da minha sobrinha com pílula do dia seguinte, porque se você tiver ali no período fértil, tiver ovulado e naquele momento acontecer a fecundação, a pílula não tem efeito. O que que ela vai fazer é impedir talvez que você ovule a tempo de encontrar aquele espermatozoide, tá? Porque o espermatozoide fica vivo ali 72 horas, né? Bom, deu pra ver ali tudo que tava errado nessa história. Ela nova, ele velho, ele casado, tendo relação sem preservativo, e quando precisava ela ia lá e se submetia, tá, gente? A usar a pílula do dia seguinte, porque o prejuízo era dela. Até que finalmente, pelo menos, né, não queria engravidar, a Letícia foi no médico porque ela queria colocar um DIU. Não queria ficar tomando anticoncepcional, apaixonada, sabendo que tinha relação com ele sem preservativo. Para se prevenir, ela decidiu colocar um DIU. Então, ela marcou a consulta com o ginecologista e foi para fazer os exames, tudo certinho. Para colocar o DIU, ela precisou fazer o exame transvaginal. No exame transvaginal, a médica já falou para ela: olha, você tem cistos no ovário, não sei se você sabia disso, que pode te causar algumas questões na menstruação, problemas para engravidar. Então, você
Fica de olho nisso. Para garantir, a enfermeira perguntou se estava tudo certinho, se não estava trazendo a menstruação. Ela falou, Letícia disse que não. Essa consulta, ela foi com a mãe, inclusive, e fizeram piada sobre isso, né, dela ser nova, engravidar, kkk. Vocês já estão sabendo para onde essa história vai caminhar, né? Mas calma. Ela ainda não tinha colocado o DIU, precisava fazer alguns exames, como o transvaginal que ela tinha feito, mas faltava alguns procedimentos ainda. E precisava esperar descer a menstruação dela para colocar, né? O DIU você precisa esperar. Tem que você coloca quando desce para você, faz menstruado o procedimento. Não é obrigatório, tá? Mas a grande maioria dos médicos, eles pedem pra você estar menstruada na hora de colocar. Mas a Letícia não ficou menstruada, né? Passaram-se os dias, chegou o dia da menstruação e aí atrasou. Atrasou 1 dia, 2 dias e ela começou a ficar nervosa com aquilo, porque sabia as coisas que tinham acontecido ali naquele relacionamento dela. Aquilo, com medo, mas com muita fé, porque eles estavam juntos há muitos meses, já tinham relação há um tempão, então poderia ser uma coincidência, ainda mais que ela tinha descoberto cistos no ovário, ela achou que poderia ser por isso. Os dias foram passando, e aí chegou um dia que ela teve um choro muito forte por uma coisa muito besta. E aí ela percebeu que as coisas não estavam normais. Tipo, ela pediu pra mãe dela comprar uma bolacha de morango e a mãe dela comprou bolacha de chocolate. Bem exemplo. E aí ela ficou muito triste, ela chorou muito e ninguém entendeu o que estava acontecendo. Foi quando ela percebeu que tava demais. A reação, ela sentia que era hormônio, né, que fazia ela reagir às coisas de uma forma muito mais emotiva do que ela realmente era. Isso já era meio do ano. Eles começaram a se relacionar no começo do ano, tipo lá pra janeiro. Isso já era julho, meio do ano assim. Um belo dia ela saiu do trabalho e resolveu tirar essa dúvida. Chorava muito por qualquer bobeirinha, menstruação atrasada. Então ela passou na farmácia e comprou um daqueles testes de fita. Chegou em casa, já era noite, a mãe dela tava lá sentada na sala. Ela foi pro banheiro, fez o teste e vocês sabem que existe falso negativo, mas falso positivo é muito difícil. Eu nunca ouvi falar, né? Não deu 1 minutinho ali, 2 risquinhos, que significava o quê? Gravidez. Ali ela faltou desmaiar dentro do banheiro de desespero, não sabia o que fazer, não estava acreditando que aquele resultado tinha dado positivo. E não adianta, você pode fazer o que você quiser. Você sabe o que você está fazendo, mas quando vem o positivo, você não acredita. Ou quer não acreditar, mais fácil. Não contou pra ninguém na ocasião. Foi pro quarto dela, assim, desnorteada, mas tentando disfarçar o que ela estava sentindo. Não tinha nem cor na cara dela, tava branca, de susto, sem saber o que ela ia fazer. Ela marcou pra fazer o beta-HCG, que é o exame de sangue, fez e aí não teve mais dúvida. O exame de sangue veio positivo. Bom, o resultado era aquele, agora ela tava grávida desse cara. E ela precisava decidir o que fazer. No primeiro momento, ela não conseguia olhar para ele direito na empresa, dava uma esquivada, ele sem saber o que estava acontecendo. Sempre com lágrima nos olhos ela tava, ela sabia que se ele abordasse ela ia chorar e ela não queria. Obviamente que é uma situação muito difícil, você contar pro cara que você é amante, que você tá grávida. E aí, muita gente faz isso e a Letícia também fez, querer tomar pra ela a responsabilidade de tudo. Tem um pouco de medo também, obviamente. Ela não queria que o cara largasse a esposa. Eu acho que em algum momento, em alguns momentos, era uma esperança dela e até um desejo, mas ela não tinha intenção nenhuma de usar a gravidez para fazer ele largar a esposa. E se a gente parar para pensar, 5 meses de relacionamento, ainda mais esse relacionamento escondido, é pouco tempo. Você não tá ali dia a dia, todos os dias, conversando sobre aquilo, coisas que você quer da sua vida, saber o que a pessoa quer também todos os dias. É só quando se encontram e geralmente qual que é o intuito? Sexo. A Letícia não queria que ele largasse a esposa, né? Que a gravidez fosse um motivo para ele tomar a decisão de ficar com ela. Mas, ao mesmo tempo, com medo, ela também achava que era direito dele saber que seria pai. Também é direito dele, mas é obrigação, né? Obrigação de se responsabilizar por um ato que ele também fez. Se relacionou com ela sem camisinha. Entendem o lugar que eu quero chegar, do que eu tô falando? Que a gente, às vezes, se coloca no lugar de, meu Deus, o que eu fiz e agora como eu vou resolver? Claro que na prática não é assim, né? Ele arcar com as responsabilidades e entender que parte daquilo é responsabilidade dele. Só que muitas vezes a gente se coloca nesse lugar de é um problema meu, mas eu preciso dividir com ele, né? Porque ele precisa ser pai.
Não é sobre isso nesse momento. É sobre ele arcar com as responsabilidades de um ato que ele fez. Aquela frase, né? Quer conhecer um homem de verdade? Tenha um filho com ele. Obviamente que assim, não vamos chegar nesse extremo, pelo amor de Deus. Mas é nessa que eles se mostram. No término de namoro, de casamento, ou quando você tem um filho. Aí ela conheceu de verdade quem ele era. Muito sentida, com muito choro preso na garganta, lágrimas nos olhos, ela chamou ele para conversar e aí contou aos prantos que ela já tinha feito exames e que ela realmente estava grávida dele. Aí o que aconteceu? Ele evaporou, sumiu. Eles trabalhavam juntos, não tinha como ele desaparecer da frente dela ou nunca mais conversar. Ele evitava ligação, não respondia mensagem na empresa, na loja. Evitava ela, era bem ríspido nas respostas. Começou ali o inferno. E aí vocês vão ver como que o homem é capaz de transformar a situação para culpar a mulher e ele se isentar das coisas. Mas aquilo, né? A gente pode até ficar chocada com as coisas que vão acontecer, mas não é surpresa para ninguém. Ele começou então a coagir a Letícia. Ele falava que ela ia ser tratada como vagabunda, que ele era casado, que aquilo era um absurdo, ia arruinar a vida dele. Como que ela podia ter feito aquilo com ele? Tadinho, gente. 35 anos nas costas, casado, indo atrás de uma menina de 21 anos. Que aí o que, que eu falo pra vocês dessa diferença de idade, maturidade e vivência? Ele falava coisas pra ela que na cabeça dela, que não sabia muita coisa da vida, ia ser daquela forma mesmo. Ela acreditava, claro. Ela ainda assim quis isentar ele, apaixonada, né? Não, tudo bem, mil desculpas. Eu sei que você é casado, não quero arruinar com a sua família. Eu vou assumir essa gestação sozinha, você não precisa nem registrar. Aí ele falava assim pra ela: Ué, mas você que vai ficar como errada, ninguém vai saber quem é o pai, vão te julgar. E desculpa, tá? Não era nem nesse tom, era num tom meio preocupação, meio ameaça. Vocês acham que ele estava um pouquinho que seja preocupado com o julgamento que ela ia enfrentar? Por ser nova, tá grávida e não saber de quem era, ou então por descobrirem que ela estava grávida de um cara casado? A última preocupação dele era com ela, com o bem-estar dela. Aí começaram as ameaças, porque não é que ele não queria registrar e que já seria um absurdo. Ele não queria que essa gestação seguisse adiante. É isso que ele tentava convencer a Letícia. As ameaças dele eram dizendo que se ela seguisse com a gravidez, que ele ia contar pra todo mundo na empresa quem ela era, como ela seduziu ele, que aí ele ia pedir as contas, ia embora e ela ia ficar lá aguentando o julgamento de todo mundo e que ela também seria mandada embora. Como que ela ia sustentar a criança, que ele não ia registrar? Se ela não tinha nem emprego. Obviamente, a maior preocupação dele era o casamento e a própria reputação. Por isso que ele queria tanto que a Letícia tirasse essa criança e que ninguém soubesse de nada que tinha acontecido. Até então era mil amores, juras de amor, te amo, você é perfeita, maravilhosa. A partir do momento que ela descobriu que estava grávida, tudo transformou. E as ameaças dele, a coação, ficaram mais e mais fortes. Então ele apelava para: você vai ser taxada de vagabunda, como que a sua família vai olhar para você? Vai te ver como a desgraça da família, que não faz nada certo, se envolveu com o homem casado, até que ele começou a apelar para a esposa dele, para o casamento dele. Você vai acabar com a vida da minha esposa, ela não merece isso, cuida tão bem do nosso filho, ela é uma mulher maravilhosa, isso não é justo, destruir uma pessoa tão boa. Mas espera, quem destruiu? Ele, não é? Olha isso. E sabe o que eu acho pior? De verdade, tem muita manipulação, obviamente, obviamente. Só que no fundo eles acreditam nisso, que a culpa é da Letícia, é da mulher, da amante, que ele é o menos culpado ali. Amigo, se você estava preocupado com a sua esposa, que seja, né, que é uma terceira pessoa envolvida, você não traísse ela, tivesse vergonha na cara, agora traiu e foi se relacionar com alguém sem camisinha, sabe? Agora quer culpar a Letícia? Mas covarde, joga a responsabilidade nas costas de uma menina de 21 anos. Ai, Fabiana, mas uma menina que fez isso. Beleza, gente. Só que assim, ela tem 21 anos, ainda assim não tem maturidade, não tem vivência e cai em papinho de homem mais velho, né, que consegue manipular tudo aquilo. Como eu disse pra vocês, eu falei com ela sobre a história e pontuo aqui, independente da sua idade, não se relacione com esse tipo de homem. O caráter dele tá exposto, ele tá explícito.
Mas não adianta querer falar que ele não é o maior responsável por tudo. Ele foi atrás dela, mais velho, casado, safado, mau caráter. Vamos deixar isso claro. Na vida, em nossos olhos, eles têm que estar voltados para as atitudes deles. Durante todo esse período, desde que ela descobriu a gravidez, contar para ele todas as ameaças, tudo que ela vivia era medo, era um pesadelo, noite e dia, sem saber o que que ia ser da vida dela, além do que pode parecer que não tem tanto valor, mas tem sim. Ela era apaixonada por esse cara e de repente descobriu quem ele era, sendo tratada da pior forma possível, como uma pessoa que estava desgraçando a vida de todo mundo. E isso tinha um peso muito grande, porque ela estava apaixonada, confiava nele, tinha um relacionamento ali. Cara, mil amores, de repente você descobre que tá grávida de um cara que é um monstro, que tá te ameaçando, coagindo. E aí o que que ele fazia? Ele comprou o remédio pra ela realmente acabar com essa gravidez. E ela estava muito relutante, quase que assim, pelo amor de Deus, não é assim, vamos conversar. Queria explicar pra ele pontos que na cabeça dela faziam sentido pra levar aquela gestação adiante. Só que ele não, ele já estava com remédio, ele ia na porta da casa dela, tentando convencer ela de todas as formas, coagindo, ameaçando. E no meio disso tudo, porque ele também estava desesperado, né, com muito medo que a mulher dele descobrisse, ele alternava entre muito amor, eu te entendo, é pro nosso bem não ter essa gestação, você é muito nova, eu não quero que te culpem. Ele oscilava nesse modo pra momentos de raiva e brigava com ela. Por que que você tá pensando ainda? Não tem por que levar essa gravidez adiante, você não presta, olha o que você fez, sabe? Até o dia que ele chegou nela com muito carinho, sabe? Com todo aquele amor daquele homem que ela conheceu. Aquele era o homem que ela tinha conhecido há 6 meses atrás. Ele falou pra ela: "É o melhor pra gente. Eu vou estar do seu lado, vai dar tudo certo, confia em mim." Diante de toda aquela pressão, com muito medo. Como que ela ia contar pra família? Aquele cenário que ela estava imaginando de tudo que ele falou, das pessoas julgando ela, ela sem emprego, tendo que criar o filho dele sozinha e sem ele, né? Ela aceitou interromper a gravidez. Não era uma vontade da Letícia interromper essa gestação, por mais difícil que pudesse parecer, ela estava disposta a seguir e até registrar essa criança sozinha. Não façam isso, porque você se coloca num lugar de fazer as coisas para proteger um homem que não tá pensando em você, pelo contrário, ele tá dizendo, deixando claro que ele vai pôr o seu na reta, que a culpada é você. E aí, às vezes, você quer, tipo, ai, não, tudo bem, né, eu assumo tudo sozinha. Não, não, não. Mas, diante daquilo tudo, ela aceitou interromper a gestação com toda a pressão dele e ele falou pra ela: "Eu quero estar com você, vai dar tudo certo." Hoje ela vê que claramente ele queria estar junto pra ter certeza que ia acontecer o que ele queria, não por carinho ou por preocupação com a Letícia. A Letícia passou pelo procedimento que ele propôs para interromper, então era através de medicamento. Ele ficou com ela. Eu não vou entrar nos detalhes que ela me falou, porque essa questão é muito pessoal para cada uma e também pode ser gatilho. Como eu já falei, ninguém é a favor do aborto. A gente quer que a mulher possa escolher. Fazer um aborto de forma ilegal, ela tá em risco. E muitas coisas aconteceram ali que foram constrangedoras para ela, dolorosas, que não cabe a gente trazer agora. Mas foram coisas que contribuíram para o trauma que ela tem até hoje dessa relação. Depois que o processo de aborto iniciou, ele ficou lá com ela, teve sangramento, ânsia, passou mal, ele ficou lá. Depois que ele viu que a situação estava controlada, que o aborto realmente estava acontecendo, ele deixou ela, mas mesmo assim, ela continuou ainda com dor, tendo sangramento, precisou ir para o hospital, e aí foi quando a mãe dela soube. A mãe dela não julgou, não sabia que ela tinha feito, que não era um aborto espontâneo, né, que ela tinha induzido. Acreditava que tinha acontecido, que infelizmente ela teve um relacionamento, que ela engravidou e que ela estava perdendo o bebê. Ainda bem, dado toda aquela situação, não houve julgamento da parte da mãe dela. Era muito religiosa, então ela falou que Deus quis, que estava tudo bem, que era o melhor para ela, por isso que Deus levou aquele bebezinho. E isso pesava demais para Letícia, porque ela sabia o que tinha acontecido e o que ia acontecer com ela, porque não foi Deus que levou, ela que tinha tirado. É uma questão pessoal, obviamente, que envolve religião. Tem pessoas que acreditam nisso, tem pessoas que não acreditam. No caso da Letícia, ela carrega muito esse peso de ter cometido esse erro gravíssimo.
que ela foi induzida por esse homem, ela jamais faria. O que é mais doloroso para Letícia, que ela deixa muito claro na história, é ter feito isso e ter acreditado que ele estaria com ela, confiado na palavra de que tudo ia estar bem, porque ela nunca tiraria esse bebê. E dói demais saber que ela fez isso porque ela acreditou nas palavras dele, que ela foi manipulada. Pouco tempo depois, esse homem continua com a esposa, que nunca soube de nada que aconteceu. Ele já tinha um filho, que não é do atual relacionamento, tá? Ele já tinha um filho que ele falou pra ela, pra Letícia, que a esposa era maravilhosa, cuidava muito bem do filho que ele já tinha e que não era justo fazer isso com ela. Quis jogar essa carga também nela, né? Pouco tempo, um ano depois, o cara e a esposa tiveram mais uma filha, seguem felizes, e isso dói demais na Letícia. E a dor não é porque não está com ele, porque ele tá casado e felizinho lá com a família, mas por ter feito um aborto manipulada por ele. Hoje ela tem consciência de tudo que ele fez, de ter se envolvido com ela nova, de como ele tratou quando soube da gravidez, ter descartado ela, né? Porque quando era apaixonado, quando ela não tinha engravidado, era mil amores. Você é maravilhosa, especial e única. E aquilo mudou da noite pro dia. Ter acreditado nessas palavras na ocasião hoje ainda dói muito pra Letícia. Deixa o meu recado aqui pra Letícia e pra qualquer outra mulher que passe por uma situação parecida com essa. Que seja nova, que tenha mais idade, não importa. Mas que se relacione com um homem casado ou um homem que não quer te assumir, que não quer assumir o filho. No caso, Letícia, eu sei que você está nos ouvindo, foi um erro lá atrás? Foi um erro que a gente está pontuando aqui até para outras mulheres não cometerem o mesmo erro. Se relacionar com um homem mais velho, ter relações sem camisinha, isso, gente, independente, tá? Se o cara é solteiro, casado, novo, velho, por você não tem, ainda mais se você não quer engravidar, imagina, né? Olha o caos que acontece, mas por doenças. Então, tá pontuado aqui para todo mundo. Cuidado, fico alerta. A gente ouvindo sabe, não tem que fazer. Quando você tá na situação, você se deixa levar, só hoje, eu te amo, você é especial. Não caio nesse papinho. Letícia, ela tinha 21 anos, ela foi manipulada, tava amedrontada, teve chantagem. O cara te encurralou, um homem de 35 anos que só pensou no próprio umbigo, não assumiu nenhum erro, ele quis colocar a culpa em você. Em nenhum momento ele levou em conta você como pessoa, os seus sentimentos. Então, aconteceu, passou, você aprendeu. Não adianta ficar se torturando. Porque no e-mail da Letícia, a gente vê muito, conversei com ela, essa questão de trazer essa dor, de ter feito isso por ter sido manipulada por ele. Não carregue essa dor. Você não engravidou sozinha e, pelo contrário, depois que você engravidou, você foi sim uma vítima dele, de um homem mais velho, egoísta, que te colocou no fogo para salvar a pele dele. Eu nunca vou romantizar nenhuma situação. Da mesma forma que eu tô pontuando os erros dela aqui, eu quero deixar claro pra vocês, pra gente sempre pensar também que quão difícil seria a vida dela se ela tivesse esse filho. E eu não tô aqui fazendo apologia ao aborto, pelo amor de Deus, tá? Só que, como eu disse, eu não vou romantizar. Quem é mãe solo, quem é uma mãe que precisa trabalhar, que ganha um salário mínimo um pouco mais, ou até que ganhe uma média aí, sei lá, 5, 6 mil reais, não importa. Sabe como é difícil você criar um filho sozinha. E assim, ter filho com um genitor que sumiu é difícil. Ter filho com um genitor que não vai soltar seu anjo, vai infernizar a sua vida, é impossível. São coisas que a gente tem que levar em consideração antes de julgar uma mulher que toma essa decisão. Não foi o caso da Letícia, ela foi manipulada, estava com muito medo, não importa. Só que a gente precisa sim falar como é difícil você ser mãe solo, para não julgar uma mulher que às vezes tomou essa decisão. Hoje, eu fico imaginando como seria a vida da Letícia, como é a de muitas mulheres. Tentando uma pensão na justiça, o cara ignorando, não querendo saber dela nem do filho, querendo preservar a atual família dele, inventando mentiras a seu respeito. Pra gente que passa por isso, tomara que poucas de vocês tenham passado, mas quando tem um genitor, uma sogra, uma ex-cunhada, sei lá, falando mentiras a seu respeito,
gente, a gente fica indignada. É muito difícil lidar com isso. Um filho, ele amarra, entre aspas, né, a gente o resto da vida com o genitor, com a família dele. Se ele quiser isso e você não quiser, ou vice-versa, vai ser um problema. É visita, pensão, são coisas que, infelizmente, a gente vai precisar pôr nessa balança para tirar um pouco do seu peso, Letícia, e do julgamento das pessoas. Só quem passa entende. E não foi uma coisa fácil, não foi uma decisão fácil. E hoje, até hoje, na verdade, ela carrega esse peso. Esse papo a gente tem que tomar muito cuidado quando alguém fala assim: ai, mas o filho vale tudo, o importante é que você tem ele. Calma, vamos saber separar um pouco as coisas, porque tem coisas que são muito dolorosas que a mulher passa sozinha. Quem é o ruim da história, quem acabou com o próprio casamento, feriu a outra mulher, foi ele, a partir do momento que ele mandou a solicitação no Instagram com segundas intenções. Deixa esse homem no passado, vida, daqui pra frente, você também merece ser feliz, tá bom? Daqui, eu, Fabiana, tô emanando tudo de ruim pra ele, tá? Não se preocupa. Esse podcast, ele nasceu da vontade de dar voz para essas histórias, que muitas mulheres estão presas nelas ainda, ou que estão indignadas com coisas que elas não podem desabafar, não tem para quem falar, e queria que mais pessoas soubessem da história delas. A história da Letícia é uma dessas histórias que ela tá presa ainda nessa situação, sofre por ter sido manipulada, por ter tomado a decisão, e aqui a gente vai acalmar o coração dela. As coisas já foram feitas, o errado da história é ele. Não se envolvam com um homem casado, achando que eles vão largar a família, a vida por vocês, que você é a mais especial do universo. A gente vai ver em várias histórias. Depois, quem sofre é a amante, na maioria dos casos, né? Essa foi a história da Letícia. Por favor, mais do que nunca, tenham muita empatia e respeito por ela que contou essa história para alertar e também para se libertar dessas coisas que aconteceram. Mais do que tudo que ela passou, eu quis trazer a história dela exatamente para isso, para a gente não cair nesse papinho. Quantas pessoas, quantas mulheres vocês conhecem que já caíram nesse papo de acharem que são únicas, que o cara vai mudar por elas, vai assumir que o casamento dele tá falido? Não vai, não vai. Eu conheço algumas amigas, eu tenho 37 anos, colegas aí da vida que tem, tipo, 21, 22, aí se relacionam com caras até solteiros de 40, 38, e eu falo pra elas, amiga, você tá gastando a sua juventude, você tá dando a sua juventude pra um cara que já troca você por uma mais nova. Então, pense na sua felicidade e não dá moral pra esse tipo de homem. É indício de caráter. Obrigada, Letícia, por você ter compartilhado a sua história comigo, todas essas dores, me permitir contar ela aqui para alertar outras mulheres também, e que tudo fique muito bem, tá bom? Junta os seus pedacinhos, não esquece essa história, né? Porque faz parte de você, mas alivia esse peso e essa dor, porque quem causou isso foi ele. As coisas aconteceram, você tomou decisões que vão impactar a sua vida e você vai lidar com essas decisões. Não queira ficar trazendo dores do passado, porque isso só vai atrapalhar você na sua vida. Entrem no nosso grupo do Telegram para opinar sobre essa história. Termos também essa troca, comentem aqui nos episódios, tá bom? Você pode comentar aqui nos comentários do Spotify, do YouTube, qualquer plataforma que a gente sempre tá vendo, nos cortes também nas redes sociais, que todo mundo interage de onde tá. A hashtag desse episódio vai ser infiel. É até genérica essa palavra, né, para esse podcast, porque é o que a gente mais vê aqui. Mas vai ser infiel. Então, usa a hashtag para comentar no nosso grupo do Telegram, nas redes sociais também. E se você puder, compartilha no seu story, chama suas amigas, as mulheres da sua vida para ouvirem. E se elas quiserem também compartilhar histórias, porque eu sei que, infelizmente, muitas de nós temos muitas histórias de quem não soltou o nosso anjo para compartilhar. O e-mail, repetindo, histórias@fabibubu.com.br. Me falem, por favor, por direct nas redes, aqui nos comentários, o que vocês acharam desse episódio sem vídeo, porque eu quero sim postar mais e mais episódios do podcast. E só o áudio, ele é um pouco mais fácil para mim do que o vídeo. Podcast Solta o Meu Anjo está em todas as plataformas, TikTok, Instagram, no YouTube, no Spotify. Segue a gente para você também ficar por dentro dos cortes, dos recadinhos,
várias coisinhas. Vai ter também, eu sempre falo pra vocês, né, dicas jurídicas, episódios de conselhos, então por lá fica mais fácil de vocês acompanharem, pelas redes sociais. Muitíssimo obrigada por estar comigo em mais um episódio, eu espero que vocês tenham gostado, espero a opinião sincera de vocês, tá bom? Nos comentários aqui, dos posts, podem me mandar no direct também. Muitíssimo obrigada, até o próximo episódio. Letícia, um beijo e eu espero vocês em breve. Até mais!